Câmara, ele que conseguiu já aprovar no Senado, à época, quando ele chegou no Senado, e logo no seu primeiro ano, conseguiu aprovar, apresentar, na verdade, porque só foi aprovado lá na frente, em 2011, a PEC que altera as regras para a eleição de suplentes de senadores. O texto determina que será eleito com um suplente cada senador e proíbe a eleição de suplente que seja parente, cônjuge, parente de primeiro grau ou consanguíneo do titular, até o segundo grau ou por adoção, inclusive. O deputado Cibá Machado agora pretende aprovar esta proposta na Câmara. Vamos falar também de política, de candidatura. Tem até um submarino aqui da Marinha do Brasil. Deputado, tudo bem? Tudo bem, Alain. Satisfação tê-lo aqui. Obrigado. Deputado, quero começar falando da sua PEC. O senhor conseguiu, logo que o senhor chegou no Senado, o senhor apresentou a PEC número 03 de 2003, não foi 2003, isso. Exatamente. Estou até com aqui, ó. O Senado aprova a PEC do Cibá Machado, que na verdade era a PEC 11 de 2003. Que proibia que candidatos para o Senado escolhessem como suplentes parentes de sangue até segundo grau. Pais, filhos, irmãos, além de cônjuges e adotivos. E a proposta também reduzia de 2 para 1 o número de suplentes no Senado. Me lembro que isso era um clamor, inclusive, da sociedade brasileira. A imprensa nacional sempre tocava nessa tecla. Como é que está esse debate agora na Câmara? Vai começar, né? Porque a Câmara tem um outro sistema. Lá no Senado, uma PEC vai direto para a CCJ. Na Câmara se cria uma comissão especial. A CCJ só trata da admissibilidade. E aí tem que montar essa comissão, representação partidária e tudo mais. Mas o importante é que no ano que eu chego tinha lá uma crise danada, porque diz que do número de suplentes que assumiram mandatos, muitos eram parentes. Então tinha uma crise no Senado dizendo que suplente de senador ou era parente ou era o financiador da campanha do senador, né? Então teve esse bate-boca. Eu digo, eu vou apresentar uma PEC, eu já sou suplente mesmo, então, e fui até provocado. O senhor é suplente, está apresentando uma PEC para acabar com o suplente? Exatamente. E ainda colocava um indicador que eles não aceitaram na redação lá, que um suplente não poderia ficar no mandato do senador por muito tempo. Teria que ter uma eleição. Ele só podia ficar o suplente até a realização de uma nova eleição. E qual seria esse prazo de tempo? Aí o tempo, eu tinha colocado a eleição mais próxima que tivesse. Vamos imaginar o caso do Roriz, que saiu no primeiro ano de mandato. Então ele ainda tinha mais 7. Então na primeira eleição que tivesse, mesmo a municipal, naquele estado, ele ia votar para vereador e prefeito e para uma vaga de Senado. Mas neste caso o Senado discordou e retirou essa parte da... O senhor acha que na Câmara a matéria tenha, digamos, o mesmo sucesso que teve no Senado? Deve ter, mas sem modificação. Porque como trata de senador, a Câmara se mexer, o senador não vai topar. Vai criar mexer. É um mal-estar, né? Na Câmara... Então é melhor aprovar do jeito que o Senado já aprovou. Tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, uma matéria que se refere apenas aos senadores, é uma questão basicamente da casa. Você não acha que deveria ficar restrita para os senadores decidirem? E da Câmara da mesma maneira? Apenas para os deputados decidirem quando versasse, como nesse caso? Sobre aquela casa, né? Exatamente. Porque tem a questão do critério é o Congresso, né? As duas casas formam o Congresso, então tem que ter a participação da outra. Mas eu concordo com você, porque tem coisas que é inerente daquela casa, não precisava a outra se meter no assunto, né? Às vezes se mete e acaba criando até criando problema político. Conflito. Deputado, vamos lá. Eu estou aqui com a revista Veja, quero falar desse tema aqui. A revista Veja trouxe uma reportagem de capa com o termo Civilização, Barbárie, a volta dos justiceiros, criminosos impunes, colapso no transporte, caos aéreo e apagões. Onde está o Brasil equilibrado, rico em petróleo, educado e viável, que só o governo enxerga? Uma crítica da revista ao governo Dilma. E tem essa imagem aqui daquele rapaz que foi amarrado a um poste no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, por um grupo de justiceiros. Inclusive, alguns jornalistas, a jornalista do SBT, Raquel Sherazade, a quem eu tenho uma grande admiração, foi criticada porque, no seu comentário, ela disse o seguinte: é até compreensível que
setores da sociedade comecem a atuar dessa maneira diante da ineficácia, da inépcia e da ineficiência da segurança pública no Brasil. E o senhor, deputado, que lida diariamente com essas mazelas, que ouve o clamor das ruas, o que o senhor pensa disso? Nós temos uma população carcerária muito alta no Brasil, Alan, e primeiro porque você não tem, como eu visitei na Itália, a separação de presídios para os determinados tipos de crime. Crime comum é aqui, crime de tal natureza é ali. Os chefões da máfia vão estar presos não sei aonde. É bem separado, né? Então eles não se comunicam, então não vira uma universidade do crime. O que a gente vê no presídio brasileiro é que uma pessoa entra num presídio por uma coisa bastante simples e acaba se comunicando com pessoas que estão em pena máxima, né? Esse é um problema grave. A outra, nós temos uma frouxidão da legislação brasileira, de que uma pessoa acaba cumprindo muito pouco da pena que deveria cumprir. Então, esse é um segundo problema. E a terceira é que, na situação de que nós tivemos um debate sobre desarmamento social, né? Teve aquela votação, teve um plebiscito nacional e tal. E a população requereu que não era bem assim, quanto à questão do desarmamento. Então, nós temos assim uma certa política geral da segurança pública que ainda precisa ser mexida até do ponto de vista da legislação, para poder irradiar. Eu acho que muitas das coisas não precisam ir para uma cadeia, porque a pessoa é uma pena tão simples que poderia pagar sobre outra, vai trabalhar numa escola, vai trabalhar num hospital, faz a chamada penas alternativas. Exatamente. Então, mas esse instituto já existe no Brasil, o Instituto das Penas Alternativas, muito tímido, para crimes de menor potencial ofensivo. Certo. O problema no Brasil, deputado, e o que muitos juristas entendem também, e até pessoas da sociedade que pouco entendem de legislação, mas entendem muito de convívio humano, é que, além das instituições prisionais não funcionarem na recuperação, na ressocialização do preso, um bandido que comete um crime de alto poder ofensivo, um crime hediondo, um latrocínio de um pai de família que deixa viúva, que deixa filhos, pega, por exemplo, 18 anos de cadeia. Se ele não tiver antecedentes, tiver bom comportamento, sai com 3 anos, cumpridos um sexto da pena. Deputados, são esses absurdos que elevam esse grau e essa insatisfação da população, esse grau de impunidade no Brasil. O senhor tem acompanhado o debate da reforma do Código Penal? Não chegou ainda na Câmara para valer, estava mais no Senado, mas eu acho que esse é um pente fino que precisa ser feito. O que é entulho da legislação? Tem que fazer essas separações. O que eu quis dizer é isso. O que é alternativo que vai até determinado grau e aprofundar um pouco mais isso? Porque senão as populações carcerárias são tamanha que acaba misturando mesmo. Empurra uma pessoa qualquer dentro de uma cela, ele vai se misturar com outras coisas e vai sair dali pior, muito pior do que o que entrou. E outra, essa questão da frouxidão para crimes, que é a sociedade que espanta qualquer um. Isso provado, a pessoa está lá, está confirmada uma situação dessa. Estupro seguido de morte. Essa questão do latrocínio e tantos crimes dessa natureza, eu também acho, Alan, que não pode ter esse tipo de facilitação. Porque uma pessoa dessa volta a circular impunemente e aquela família que foi agredida vai se sentir como? Você pode ter ceifado até uma segunda vida na mesma família. É uma situação complicada. Então, eu espero que esse seja um debate que nós façamos com bastante clareza no Congresso e ofertar para a sociedade brasileira, pelo menos, um sistema jurídico mais dedicado a esta barbaridade. Conversei aqui com o comandante exercício da PM, Coronel Mário César, que dizia, com toda a sinceridade do coração dele, Alan, muitas vezes o policial militar que efetua uma prisão e o leva para uma delegacia, para a polícia judiciária, enfim, finalizar o inquérito, ele se sente absolutamente desmotivado quando o bandido olha na cara dele e diz, daqui a pouco eu estou na rua.